Bora lá? Vamos continuar nossa aula, não é isso? Vou lá para cima. Então vamos lá. Definiu ainda como competência exclusiva da nossa profissão, isso o Código de Ética de 1953, tá? Não é o Código de Ética atual. Planejamento, assessoria, direção e execução de serviços sociais, realização de perícias judiciais ou não, elaboração de parecer sobre essa matéria e a direção das escolas de serviço social, seu ensino e as atividades acadêmicas e as demais atividades acadêmicas. Próximo slide. O decreto do seu artigo Em seu artigo 6º, determinou a institucionalização com atribuição de disciplinas e fiscalizar o exercício profissional pelo Conselho Federal de Assistência Social, Cefaz, e dos Conselhos Regionais de Assistência Social, CRAS, que deveria ser dividida em 10 regiões. Dentro das tais prerrogativas, estavam reconhecidos, além dos diplomados em Escola de Serviço Social brasileira ou estrangeiras, desde que reconhecida pelo Ministério da Educação, os antigos agentes sociais referenciados pela Lei 1889/53. O artigo 18 do citado decreto também reconheceu como assistente social os funcionários públicos que haviam sido admitidos no serviço social a título precário nos termos do parágrafo único do artigo 4º da Lei 3.252 de 57, assim como titulares de outros cargos que antes de 1960 tivessem exercido durante pelo menos os últimos 2 anos atribuições e competências exclusivas dos assistentes sociais, nos diversos órgãos estaduais e federais, paraestaduais, autárquicos, de autarquias e de economias mistas. Assim, as legislações reconhecidas naquele momento, diferentes atores e agentes que executavam no conjunto das instituições públicas e privadas práticas sociais a partir do expresso e conforme a Lei 1.889, que regulamenta o ensino de 53. Portanto, gente, a gente observa nesse slide que várias pessoas, em 1953, elas foram reconhecidas por ter o direito de ser assistente social sem cursar o curso. Nesta época, nosso curso era de 5 anos de formação. Sim, nosso curso já foi com formação de 5 anos. Os agentes sociais eram um curso de 2 anos. E o que eram os agentes sociais? Quando a burguesia percebeu que precisava de muita assistência social para trabalhar nas fábricas, começou a industrialização no Brasil e o Estado começou a contratar assistente social, então começou a ter falta de assistente social. Então eles promoveram um curso de 2 anos, que são os agentes sociais, que eles faziam a mesma atividade que a gente. E até está dizendo aí que quem cumpriu alguma ação restritiva, que é o que eu estou dizendo no parágrafo anterior, planejamento, assessoria, trabalho, fazer parecer, judicial ou não, tá? Isso tudo que é exclusivo da nossa profissão, quem já tivesse feito de 2 anos para trás, também era enquadrado como assistente social, certo? Então, não precisava necessariamente, na década de 50, ter cursado o curso de serviço social, mas se enquadrar em algum desses quadrados, né? Está enquadrado em alguma situação dessas, certo? Agora, gente, nós vamos para o próximo slide, que nós vamos realmente começar a falar dos nossos códigos de ética e a construção de uma nova moralidade. Vamos ver? Vamos lá? O slide, você já sabe, está no material complementar do portal da FEMAF, no APA, tá bom? Portal da FEMAF não, no APA. Tá? Qualquer dúvida que tenhamos, iremos tirar no Google Meets. Vamos lá, vou ficar pequenininha de novo. A nossa profissão, construção de uma nova moralidade, né? Ela se baseia no início da profissão pelo conservadorismo, alienação, preconceituoso
e não acesso à liberdade. Quando ele fala em liberdade, é a liberdade do usuário, tá? Não é a minha liberdade, tá? Como assistente social, e sim a liberdade do usuário. Vamos lá para o contexto histórico de novo. Década de 60 é uma década revolucionária. O que estava acontecendo na década de 60? Alguém sabe? Alguém lembra? Quando eu falo década de 60, o que eu lembro? Ditadura militar. Volto a dizer, quando eu falo em ditadura, gente, eu falo em momento de repressão de pensamento, de repressão de opinião, de liberdade de escolha. E isso, vou aumentar um pouquinho, isso, ele faz com que a nossa profissão fique efervescendo. Eu digo que a gente, na nossa cabecinha, fica efervescendo de ideias. Quando nós somos reprimidos, quando eu não posso falar do governo, eu começo a repensar a minha profissão. Foi nessa época também que a gente tem o movimento de reconceituação. Não nessa época, mais na frente. Mas nessa época ela foi importante porque fez essa efervescência que eu falo pra vocês. Isso aqui não é chifre, tá? Isso aqui é como se fosse borbulhando. Só pode descontrair. Para a efervescência da nossa profissão. Quando estamos num momento de repressão, de que não podemos falar, não podemos opinar, não podemos criticar, vale lembrar da crítica que eu disse, né? Não é crítica só por criticar, só por apontar, só por não gostar da tia, porque não gosto dela, porque eu não gosto, mas sim críticas construtivas, certo? Começou a perceber a importância da nossa profissão, de sermos um ser crítico, tá? Então, vamos lá. Estávamos na época da ditadura militar, esse período, e isso interfere diretamente na nossa profissão, certo? Quando eu estava na ditadura militar, a gente ministrava aula aqui do meu lado, tinha um soldado do exército. Se eu falasse qualquer coisa que instigasse vocês contra a ditadura, contra o governo vigente, eu sairia presa da sala, tá? E se entre vocês ele percebesse que estava havendo qualquer organização contra o governo, também os alunos sairiam presos. Por que eles faziam isso? Por que eles botavam uma pessoa do exército em cada sala? Porque vale lembrar que na faculdade nós estamos plantando sementinhas que nós vamos aguar. Vocês que vão aguar, tá? Não sou eu. Eu planto a semente. Como é que eu aguo, professor? É tomando água, Heleno. Não existe outra forma de aguar melhor, que é um livro que eu tenho, Ética e Serviço Social, Convite a uma Nova Praxis, tá? Da Giselda Bonetti, Marlene Vinagre Silva, Mione Salles e Valéria Gonelli, tá? Qualquer livro de serviço social que tenha em anexo, Código de Ética da nossa profissão. Está aqui o Código de Ética, né, na íntegra, tá? Nós só temos 36 artigos, com o tempo vocês decoram, tá? Na disciplina, creio que vocês não conseguem decorar o artigo, mas com a prática a gente decora sim, tá bom? Porque é muito pequenininho o nosso Código de Ética, e a gente recebe na carteirinha, vou procurar ali para mostrar para vocês na próxima aula, na carteirinha vem o Código de Ética, só que a letrinha é muito pequena e é ruim da gente ver. Então, voltando. Quando eu tenho uma pessoa do exército aqui, ouvindo o que eu tô falando para vocês, na verdade, é uma forma de repressão? Não. É uma forma de repressão. Não é na verdade, não. É uma forma de fato e de direito. É me intimidando como professora, é intimidando vocês de organizarem, de pensar, de fazer a profissão formar pessoas críticas. Se nossa profissão ela é uma profissão crítica e nós estamos ligados à política pública, vale lembrar, não é a política partidária, e sim a política pública, nós temos sim que ser críticos, tá? Então eu não posso só dizer amém para o meu governo, por mais que eu goste do meu governo. Eu tenho que criticar e tenho que saber porque ele é bom. Não, eu gosto desse governo por conta disso, disso e disso. Eu não gosto desse governo por conta disso, não por amor, não por paixão, não por ideologia. Precisa se ter ideias sólidas, comprovadas de por que dá certo e por que não dá certo.
Então, neste momento de ditadura militar, quando nós somos reprimidos como profissão, a gente sempre, quando tem ditadura, sempre um dos locais que eles mais focam são as universidades. Porque nas universidades, é como eu digo, a gente está plantando sementinhas, vocês estão com a mente aberta. É muito mais fácil vocês entenderem do que eu estou falando, tá? E de qualquer crítica que eu faça a nível de governo, não a nível de pessoa, mas a nível de governo, do que, por exemplo, a minha avó. A minha avó tem 96 anos, vai ser mais difícil ela entender uma crítica que eu fizer, porque ela acha que é assim, assim, assim. E vocês não é pela idade, é por estarem, porque pode ter pessoas mais velhas, mas está aberto. Vocês, teoricamente, estão abertos a novos desafios, a novo entendimento, porque estão cursando um curso porque estão cursando serviço social e também porque estão cursando um curso superior. Não é só por ser serviço social. Também por ser serviço social, né? Porque serviço social, em excelência, são profissionais críticos. Então, vamos lá? A emancipação da mulher, a inserção no trabalho, na educação superior, na vida pública e na defesa dos direitos. Então, a década de 1960 foi uma década revolucionária. Veio o feminismo, nós queimamos sutiãs, nós queimamos avental. Eita, professora, fizemos tudo isso? Fizemos. Foi uma época de emancipação para as mulheres. Nós fomos à rua, nós gritamos, nós lutamos, que não queríamos ser só dona de casa. Podemos sim ser dona de casa, mas se você quiser. Não porque é a única opção que eu tenho. Mas eu posso sim gostar de ser dona de casa ou não. Posso não gostar de ser dona de casa. Não existe, gente, essa ideologia de que não, mulher tem que gostar de arrumar a casa. Não. Tá? Correram atrás desse direito para que hoje a gente pudesse estar aqui estudando. Desvalorização e subalternidade e passividade. Então, quando a gente faz isso, a gente desvaloriza todas as culturas e os valores do cristianismo, que ele prega que a mulher ela tem que ser do lar. É o que diz o cristianismo, não sou eu que estou dizendo. A nova moralidade, ela vai ver o papel feminino, o preconceito, o moralismo e a liberdade de expressão desta mulher. A gente começa a ver, cria-se uma nova moralidade, luta pelo esse preconceito que a mulher sofre e ainda hoje sofre, tá? Porque infelizmente as mulheres, a gente pode observar, vou ficar grande aqui para falar disso. A gente pode observar que nós mulheres, a grande maioria da turma são mulheres, são meninas, são mulheres, na verdade, meninas não, são mulheres que, além de estar aqui na frente do computador, dia 18/8, para ter uma aula na FEMAF, às vezes ela já botou o menino para dormir, já deu sopa pro marido, já deu sopa para as crianças, já arrumou a casa. Quando ela terminar a aula, ela vai lavar a roupa, vai lavar os pratos que o marido e as crianças comeram. Isso mostra o quê? Que a gente acaba assumindo 2 responsabilidades, ou até 3, né? Trabalhando em casa, trabalhando fora, estudando. E tudo isso é responsabilidade. E tudo isso é preconceito de uma sociedade machista estruturada. Porque quem disse que o homem não pode lavar um prato? Quem disse que o homem não pode dividir uma tarefa com as crianças, né? Cuidar das crianças enquanto a mulher estuda, tá? Porque antes só os homens poderiam estudar. Hoje, não. Hoje, homens e mulheres, eles têm o poder de estudar. Vale lembrar que as mulheres estudam, em média, 6 anos a mais que o homem, tá certo? Mesmo a gente estudando 6 anos a mais, infelizmente, eu tenho uma péssima notícia. Nós ganhamos até 25% menos que o homem. Isso é uma notícia péssima, né? Mas, infelizmente, é verdade. E agora, vamos para a próxima aula. Até mais!